E aí, continuando. Quais são os genes, né, que regulam esse processo de divisão ou proliferação das células? São os proto-oncogenes, os genes supressores de tumor e os genes de reparo. Só tem esses? Não, tem vários outros genes, mas a gente vai se deter a esses 3 tipos de classe, tá? E aí, como eu falei para vocês, os proto-oncogenes são genes que eles estimulam de forma normal a divisão celular. Ou seja, quando ele tem a expressão do RNA mensageiro, ele está estimulando o ciclo celular, certo? G1, S, G2 e mitose, certo? Então, esses genes, eles promovem o crescimento e a diferenciação celular. Então, eles também fazem a diferenciação das células, né? Tipo, a célula do fígado para a célula do rins, uma célula epitelial, certo? E aí, só que ele faz isso de maneira ordenada. Tem a divisão, a célula bonitinha, teve a divisão, se transformou em 2 células bonitinhas, tá suficiente, tecido ok, pronto, não vai entrar em divisão mais, tá? Esse RNA mensageiro, ele é eliminado da célula e aí a gente não tem a continuação do ciclo, porque ele já foi feito. Só que, quando ele tem uma divisão nele, ele perde uma função, certo? E vai se transformar em um oncogênio. Então, eu tinha um proto-oncogênio, que era um gene normal, que ele foi alterado. Essa alteração vai gerar um oncogênio. O oncogênio, como o nome fala, é um gene que estimula o processo de divisão. E se vocês forem verificar, esse tipo de gene é um gene presente principalmente nos vírus. Os vírus, eles têm um processo, né? A ideia deles é proliferação. Então, eles se mantêm proliferando, né? Geração de novas partículas virais. Então, esses genes também existem no nosso corpo, certo? E aí, a partir desses estudos, verificaram que esses genes existem e quando eles são alterados, eles se transformam em oncogenes. Então, era um gene bonitinho normal que foi ativado, ou seja, essa ativação aqui não quer dizer que essa proteína, tá? Ela foi ativada, era uma proteína que já existia, só que era uma proteína que era controlada, tá? E ela perdeu a função, teve uma perda de função. Essa perda de função a gente chama de ativação e essa ativação gerou um oncogênio, tá? Que tipo de alterações podem levar a essa transformação de um proto-oncogênio em um oncogênio? Mutação de ponto, lembra lá, tem a sequência A, não, U de RNA, né, Mariana? A, T, G, C, tá? E aí a mutação de ponto é a mutação em uma dessas bases, por exemplo, certo? Pode ser uma mutação dessa base que vai gerar uma mudança da trinca e vai gerar mudança no aminoácido, certo? N formas aí. Pode ser um rearranjo gênico, ou seja, uma alteração, tá? De, por exemplo, uma inserção era ATGC, né? Aí eu coloquei AT, então teve inserção aí de bases para chegar a GC, certo? Pode ser um rearranjo cromossômico. O que é isso? Pode ser uma translocação entre um cromossomo e outro. E aí essa translocação foi exatamente no meio desse proto-oncogene, e aí quebra a sequência desse proto-oncogene, e aí o RNA que vai ser produzido aqui é um RNA de um oncogene, certo? Ou amplificação gênica, que eu tenho esse mesmo oncogene aqui, que foi mutado, mas ele pode estar presente em outros cromossomos, tá? Cromossomo 1, 2, 3, posso ter amplificação desse mesmo gene, tá? E aí, como eu falei, a maioria, né, das mutações, tá? No caso dos proto-oncogenes, são mutações dominantes. Eu tenho 2 alelos, lembra lá, o cromossomo 1 da mãe e o cromossomo 1 do pai. Esse gene proto-oncogene está aqui no 1 e também está no 1 do pai.
certo? Quando eu digo que é mutação dominante, basta uma alteração, ou seja, só basta esse alelo ser mutado, que esse oncogene ele vai dar ganho, certo, de função e aí vai desregular o controle do ciclo celular, certo? Não precisa que os dois alelos estejam mutados. No caso do oncogene, só um já basta, ele é dominante, já está presente, ele já vai fazer essa falta, né, vai gerar um descontrole no ciclo celular, certo? Se essa perda, né, ou essa mutação do alelo for em células somáticas, ou seja, mutações somáticas, eles vão levar ao câncer esporádico. Mas você pode herdar, né, essa alteração do seu pai, da sua mãe. Ou simplesmente no processo de gameta, né, formação dos gametas, eles eram normais, sem alteração nenhuma, e na produção do gameta ali teve um erro, e aí acabou causando, certo? Esse oncogene. E aí foi fertilizado, esse indivíduo pode desenvolver na primeira infância, tá? Logo no início, assim, a massa tumoral. E aí vocês veem caso de câncer já em embrião, tá? Em feto. E aí, alguns podem fazer cirurgia, dependendo da extensão aí. Ou assim que nasce, parte para cirurgia para retirada desse tumor, tá? Então, essa mutação ela pode ocorrer em qualquer momento. E aí, esses oncogenes, eles são uma classe, né, de proteínas que eles codificam proteínas no núcleo, né? Diretamente, essas proteínas ajudam no processo de regulação da replicação ou transcrição de DNA, certo? Então, a gente está precisando de replicação de DNA onde? Quando a gente está no ciclo celular, tem a fase G1, a fase S, né? A fase S, ela tem que ser controlada para que todo o DNA possa ser duplicado sem erros. Essas proteínas que vão fazer também essa vistoria. Se essa proteína está alterada e não consegue fazer uma vistoria decente nesses cromossomos, né, nesse DNA, essa célula progride aí no ciclo com um erro e pode se tornar uma célula cancerígena, tá? Aí, exemplo aqui, tem um gene bonitinho, pronto, um oncogene no cromossomo normal. Aí ele foi exposto, nessa célula, foi exposto a um agente, por exemplo, radiação ultravioleta. Essa radiação causou uma quebra nessa sequência, gerou uma mutação, alguma coisa, certo? E aí esse proto-oncogene se transformou em um oncogene. E aí essa célula entrou em divisão, só que aí ela não consegue mais entrar em divisão perfeita, tá? Não tem por exemplo, aqui a gente vê que o citoplasma ele já não está mais conservado. E um dos pontos, né, de checagem do ciclo celular é principalmente quando chega na mitose, que tudo esteja bem, né? A membrana nuclear, todas as organelas, tudo direitinho. Então, aqui a gente já observa que essa célula já não tem nem a membrana celular dela perfeita, já teve alteração aí, certo? Já os genes supressores de tumor, eles funcionam diferente, como eu falei. Eles regulam de forma negativa o crescimento. Então, a célula está lá crescendo bonitinha, os genes supressores de tumor, ela para esse crescimento, tá? E se ele tiver alterado, então esse crescimento ele continua, certo? Porque não tem nenhuma proteína parando esse ciclo, tá? Então, eles bloqueiam a proliferação celular descontrolada. Se esse gene for mutado, ou seja, tá aqui bonitinho, o gene supressor de tumor, normal, ele está bloqueando o crescimento. Se ele for alterado, essa proteína ela não vai ter mais como fazer o controle desse ciclo celular e a gente tem a divisão descontrolada, certo? Então, os genes proto-oncogenes, genes supressores de tumor, eles trabalham de forma antagônica. Um estimula e o outro regula de forma negativa. Se eles estão alterados, essa progressão aí, ela vai, né, esse ciclo celular, ele vai sendo consumido, né, sendo produzido de forma muito mais rápida, tá? E aí, diferente dos proto-oncogenes, existe uma perda de função, ou seja, ele não funciona mais como ele deveria, tá? Aqui, a gente tem uma ativação também, né? Vai gerar uma perda, mas na realidade, essa proteína aqui, ela vai estar ativa, ela vai estar fazendo
iniciar o processo de divisão. Já essa aqui, ela já não está ativa, como se ela não existisse. Então, ela não, é como se ela não tivesse, né? Então, aqui realmente é uma perda, tá? Ela não está funcional, então ela não está fazendo o processo dela. Só que os genes supressores de tumor, na realidade, você precisa da alteração dos dois alelos, ou seja, você tem uma alteração aqui em um cromossomo, você vai precisar que o outro cromossomo também esteja alterado, para poder iniciar o processo cancerígeno, tá? O proto-oncogene, uma única mutação de um único alelo já é suficiente para iniciar. Já os supressores de tumor, normalmente precisa das duas mutações nos dois alelos. Isso não quer dizer que não tenha genes supressores de tumor que só com uma mutação já desenvolva, tá? Existe, mas são mais raros. E aí, dentro dos genes supressores de tumor, a gente tem duas classes. Os genes que são protetores, gatekeeper, né, que regulam diretamente o ciclo celular. Vê, aqui a gente está dizendo... volta. Aqui eu tinha uma proteína normal, que ela iniciava o ciclo celular, certo? Só que ela era controlada, ela não tinha nenhum problema. Sendo que foi alterada, né? Gerou mutação. Gerou mutação, foi ativada. Essa proteína aqui, ela vai estar ativa, fazendo a função dela, iniciando e progredindo o ciclo celular. Já o gene supressor de tumor vai ter uma perda de função, essa proteína não vai funcionar mais, certo? E aí ela como se ela não existisse. No proto-oncogene, a gente tinha uma proteína, certo? Que foi alterada. E essa proteína alterada vai manter o ciclo celular ativo, né? De forma aí sem controle. Já o gene supressor de tumor, eu tinha uma proteína que foi alterada, mas ela não funciona. E aí, ela não funcionando, ela também não consegue regular o ciclo celular. Então, os dois vão levar à progressão. Só que um, essa de forma ativa, porque eu gerei uma proteína ativa, e o outro não estou gerando proteína ativa nenhuma. A minha proteína foi silenciada. Entendeu, Suelen? Vamos lá. E aí, esses genes protetores de tumor, né? Ou protetores, que são chamados, né? Protetores supressores de tumor, ele regula diretamente o ciclo celular. Que genes são esses? São genes que estão envolvidos na suscetibilidade do câncer, principalmente o gene TP53. TP53 é o gene que vai produzir a proteína P53. Essa proteína está envolvida na apoptose. Então, lembra, essa proteína ela vai gerar apoptose, vai desenvolver, né? Vai ativar a cascata de apoptose, vamos supor. Se ela for alterada, não vamos gerar apoptose. Não gerando apoptose, divisão celular sem controle. Esse aqui, RB1, também é desse estilo, certo? E esse RB1 está envolvido principalmente na retinoblastoma, que é um câncer de retina. Tá? Também é um gene supressor de tumor. Se ele for deletado, ele vai impedir que a célula fique de forma descontrolada, né? Não vai existir, vai ficar silenciado. Já os genes de manutenção, tá? Eles ajudam no reparo do dano. Então, eu tenho um DNA aqui, esse DNA foi mutado. Esses genes, eles vêm, verificam que ele está alterado e ajudam, né, a maquinaria celular a corrigir esse erro aqui, tá? Se eles não estão funcionando, então eles não vão fazer a função de verificação, não verificando esse erro progride, tá? Vai passando de célula para célula. Que genes são esses? O BRCA1 e BRCA2. Câncer, os mais envolvidos no câncer de mama, certo? Então, a gente vê aí que esses cânceres, principalmente os que têm etiologia conhecida, que a gente já sabe quais são os genes alterados, eles normalmente iniciam com esses genes alterados e eles progridem para vários genes alterados, tá? E a gente vai ver.
E aí, comparando genes supressores de tumor com genes. Um gene supressor do tumor de forma normal, ele regula o crescimento e a proliferação e induz a apoptose. Já o oncogene, ele promove o crescimento, tá? Então, enquanto um vai promover o crescimento, o outro, ele para o crescimento, tá? Não deixa que faça a proliferação desnecessária. Quando o gene supressor de tumor ele é alterado, normalmente ele precisa que ambas as cópias do gene sejam inativadas. Então, do cromossomo 1 e do cromossomo 1 materno e do paterno, tá? Já um oncogênio, só um desses alelos alterados já é suficiente para iniciar o processo, certo? Então, aqui eu tenho perda de função, a proteína não funciona mais, e aqui eu ganho de função. Eu tenho uma proteína que não existia e passou a existir, certo? As mutações na linhagem germinativa, ou seja, nos gametas, tá? Eles podem gerar síndromes de câncer herdadas. Então, se você tem uma mutação nos gametas, certo? Você pode ter, né, uma alteração no gene supressor de tumor em gametas. E aí, a maioria, né, dos genes supressores de tumor estão envolvidos, podem, né, surgir de alterações dos gametas, tá? E já nas gametas, poucos são os oncogênios que são alterados na criação e formação desses gametas, tá? Então, é mais fácil você herdar um gene supressor de tumor do que um oncogênio, ok? Mas normalmente, você vai herdar um alelo alterado, tá? O outro alelo você vai ser mutado, né, ao longo da sua vida. E aí, exemplos. A gente tem aqui de oncogene e genes supressores de tumor. Eu tenho o RET e o MET. O RET está envolvido no câncer de tireoide, está localizado no cromossomo 10. O MET está relacionado a câncer renal, no cromossomo 7, certo? Então, lembrando, aqui eu tenho um cromossomo 10 e tenho outro cromossomo 10. Um desses pode estar alterado e desenvolver a doença, certo? Já aqui no retinoblastoma, que é gene supressor de tumor, esse RB1, ele está localizado no cromossomo 3. Então, uma pessoa que ela herda o cromossomo 3 com uma alteração. O outro cromossomo 13 está normal. E aí, com o passar do tempo, esse 13 vai ficar alterado, tá? Pode ser mutado aí devido à exposição dessa pessoa aos agentes tóxicos, tá? Cancerígenos. E aí, CDRKN2, melanoma, certo? Câncer, né? Na pele. O TP53, que é a proteína que envolve o ciclo da apoptose, os sarcomas, câncer mamário, o BRCK1 e BRCK2, mama, tá? São os principais. Quando o indivíduo ele surge, né, uma mulher, principalmente, surge com câncer mamário, primeira coisa que investigam é se ela tá com esse BRCK1 alterado e o BRCK2. Normalmente, quando é hereditário, ela tem um desses alterados, ou os dois, tá? Pode herdar os dois aí alterados. Eles estão no mesmo cromossomo, não. Um tá no 17 e o outro tá no 13, tá? E esse xiroderma pigmentoso, que é uma doença onde as pessoas não conseguem ficar expostas ao sol, porque eles começam a fazer feridas na pele, certo? São sensíveis muito, são bem sensíveis, na realidade, aos raios solares. Aí a alteração, certo? De um gene envolvendo o cromossomo 2. Tá? Tranquilo entre genes supressores de tumor e genes, os proto-oncogenes se transformando em oncogenes. Ok. E aí a gente vem para a segunda classe de genes, terceira, na realidade, classe de genes, que são genes de reparo. Qual é a função desses genes de reparo? Tendo alteração no DNA, eles vão sinalizar que aquilo ali está errado, fazer com que uma cascata de outras proteínas venham para recuperar esse erro. Que exemplos de genes são esses? São genes genes de reparo de nucleotídeo, ou seja, a gente tem aqui uma ligação, normalmente a ligação é G com C, né? A com T
e G com C, não é isso? Então, era para esse G se ligar a esse C. Só que, na realidade, ele está ligando aqui G com G, certo? Então, a ligação de nucleotídeo é errada. Então, esses tipos de gene que estão aqui envolvidos, tá? Vão corrigir esse erro de ligação entre nucleotídeo. Outro gene de reparo, que é reparo direto, ele está aqui tendo uma alteração. Vamos supor que ele botou um agente alquilante, tá? Fez uma ligação aqui errada. E aí, esse gene de reparo vem aqui e também elimina essa estrutura. Outro tipo aqui é um gene de reparo, certo? De base. Essa base que foi alterada, ele tira essa base alterada daqui. Outro aqui é um gene de reparo de ligação errada. Então, por exemplo, aqui se ligou timina com timina. Não é para ter esse tipo de ligação, tá? Então, aqui esses tipos de gene vão eliminar esse tipo de alteração. Outro gene aqui de reparo de dupla fita, de quebra de dupla fita. Então, esses genes aqui teve essa quebra de dupla fita, ou seja, quebrou a primeira fita e quebrou a segunda fita. Esses genes aqui estão envolvidos, tá? Nessas quebras. E aí, olha, esses genes estão, os genes principalmente envolvidos no processo de câncer de mama, tá? Então, se há um erro de dupla fita, ou seja, uma quebra dessa dupla fita, esses genes que vão aqui ajudar no reparo desse DNA. Tá? E aí tem quebra de fita simples, tem N quebras aí. E aí, se esses genes falham, tá? Por exemplo, falhou aqui, esses outras cascatas, né? Outros genes de reparo podem ajudar, certo? Podem até corrigir isso aqui. Mas se a maioria desses genes começam a falhar, ou seja, falhou aqui, falhou aqui, falhou aqui, falhou aqui, falhou aqui, a gente vai ter essa progressão do câncer, tá? Então, o câncer, né? Mais uma vez, o câncer mais agressivo, ele tem aí todos esses genes, ou a maioria desses genes alterados também, certo? Poxa. E aí, quais são os tipos de câncer mais comuns no Brasil? A gente tem, né? Eu pesquisei aqui no INCA, uma fonte desse ano, certo? A gente tem o principal para o homem, próstata, e para a mulher, o câncer de mama, certo? Em segundo lugar, a gente tem traqueia, brônquios e pulmão. No caso aqui, pulmão é o disparado, né? E as mulheres, o pulmão, ele é o quarto. E aí a gente fala, é porque a genética da mulher é diferente. Não. A questão de pulmão com, né, de homem e mulher simplesmente é porque o homem fuma mais, né, de forma social do que a mulher. Então, por isso que o câncer de pulmão da mulher, ele não é um dos primeiros, tá? Ele aí fica em quarto lugar, certo? E a gente tem o câncer de mama, né, é hereditário, mas o câncer de mama feminino, ele também está muito associado à poluição, né, as questões envolvendo o nosso hábito da civilização moderna, aí, entre aspas, e também a questão hormonal, certo? Então, os hormônios, eles infelizmente, eles ativam esses ciclos celulares e aí a ativação desses ciclos pode gerar perturbação, alteração e aí N formas de desenvolver o câncer de mama, tá? Colo de útero, principalmente aí HPV, né? O vírus do HPV que está envolvido, certo? E aí, falando especificamente do retinoblastoma, que é um tumor maligno da retina, esse é um tumor maligno que ele tem uma progressão logo no início da vida, tá? Então, ele ocorre em 1 a cada 2.000 nascidos, e é como falei, é um gene RB1, certo? Esse gene, volta lá, é um gene supressor de tumor, ou seja, precisa de ter as duas alterações, tá? Esse tipo de gene, então a criança ela herda um alelo alterado, e aí no processo de divisão, né, ela não está crescendo, ela não está se desenvolvendo, e aí nesse processo pode alterar os dois erros, tá? Esse tipo de gene alterado pode acontecer devido por mutações de ponto ou pequenas deleções nesse DNA, certo? O cromossomo aqui
13, mas também a gente pode ter uma deleção visivelmente de forma citogenética, tá? A gente pode visualizar aí uma perda dessa região envolvida aí. Então, a gente observa aí, essas crianças, aqui temos o tumor, aqui temos outro, e aqui temos outro, tá? Então, essas crianças, elas tiveram né, pode ser de forma herdada, a maioria, na realidade, de forma herdada, a maioria não, mas elas herdam, né, uma das alterações e a segunda alteração, ela é alterada, e é logo no início da vida. E o que acontece com essas crianças? Normalmente, quando elas desenvolvem um tumor aqui, em um desses olhos, consequentemente, o outro vai, depois de algum tempo, aparece no outro olho. Porque ele já não herdou um alelo, esse alelo aqui já veio alterado. E aí, nas próprias células, né, da retina, no processo de divisão, pode alterar o segundo, tá? Então, a chance, a probabilidade é muito grande dele ter aparecido em um olho e surgir no outro olho também. Professora, Então, oi, diz. sobre esse retinoblastoma, assim, se fosse para dizer que a consequência pior é a cegueira ou existe algo pior além da cegueira? Então, geralmente, esse gene é um gene supressor do tumor, né? Então, esse indivíduo, ele pode desenvolver, como está aqui, né? O retinoblastoma, ou seja, o tumor na retina, mas aí ele, com o passar do tempo, ele pode desenvolver o osteosarcoma, fibrosarcoma, melanoma. Então, esse indivíduo, ele já nasceu com esse alelo, que não é um gene supressor do tumor. Então, esse gene supressor do tumor, ele já está em todas as células. E aí, ele pode ter em uma célula, né? Ele está em uma das células. Vamos supor, aqui do osso. Ele já tem um alelo alterado. O outro alelo pode ser alterado de forma mais simples. E aí ele desenvolve o câncer em outros tecidos também, certo? Aí ele é complicado, né? A cegueira é uma das consequências, mas ele pode desenvolver câncer secundário, pode desenvolver outros tipos, certo? Porque ele já herdou, né? No caso da herança, ele já herdou esse alelo alterado, tá? Então, 40% dessas crianças, elas já têm uma herança, né? Então, ela já herda um desses alelos mutantes. É muito raro, mas ela pode herdar os dois alterados, certo? Mas isso é raro e demais. Mas mesmo assim, pode, não é nada impossível. Na biologia, como eu falo para vocês, na biologia tudo é possível, tá? E aí, ela herda, né, um desses alelos. E aí, com o passar do tempo, ela pode ter, né, mutações somáticas e aí pode levar à perda desse alelo normal e desenvolver o tumor. De forma esporádica, ocorre em 60%, certo? E aí, nesse caso, ambos os alelos, RB1, são alterados, tá? Por mutações somáticas. Então, ele não herdou do pai nem da mãe. Simplesmente, no processo de desenvolvimento dele, criança, né, forma embrionária, esse tumor... essa célula ela gera a primeira alteração em um cromossomo, depois ela gera alteração no segundo, e aí dispara essa doença. A síndrome de Li-Fraumeni é uma síndrome muito, muito, muito interessante. O que acontece? Nesse tipo, está principalmente envolvido os genes TP53. Esse gene é gene supressor. O gene supressor é gene supressor. Tô doida, não. Gene supressor, exatamente. Esse gene, ele tá, né, envolvido no processo de apoptose, só que acontece, essa família que tem esse gene alterado, não é porque ele tem esse gene alterado que todo mundo vai desenvolver o mesmo tipo de câncer. Então, você vê dentro da família um padrão diferente. Então, alguns vão desenvolver sarcoma ósseos, outros vão desenvolver carcinoma mamário, outros, né, tumor cerebral, outro leucemias, tudo envolvendo o mesmo gene. Então, o único gene alterado, ele pode desenvolver vários tipos de tumores, tá? E esse gene, o indivíduo já nasceu com um dos alelos alterados, e aí o outro alelo tem que ser mutado, tá? Então, essa síndrome é bem interessante, porque você não vê um padrão de, todas as mulheres tiveram câncer de mama, todos os homens tiveram câncer de próstata. Não, você vê, uma filha teve câncer de mama, o outro teve uma leucemia,
o outro primo teve um câncer no osso, o outro primo teve um câncer no fígado, certo? Então, tem padrões aí de herança. Todo mundo da família praticamente tem, porque está herdando esse alelo. Mas você vê que os tecidos alterados, eles são diferentes, tá? E aí, eu falei que envolve principalmente o gene TP53, tá? E aí, esse gene vai gerar, né, o processo de apoptose. E você pode ter alteração desse gene herdada, um dos alelos, ou você pode ser esporádico. E aí, você tem os dois alelos alterados, certo? Só que aí, mais uma vez, para você ter esses dois alelos alterados, demora-se muito mais tempo do que herdado. Porque herdado só é um evento, e aqui o esporádico tem que ser os dois eventos, tá? Alterados. O câncer de mama familiar, certo? Ele surge aí, pode afetar, né, diversas pessoas da mesma família. Quando as mulheres são diagnosticadas de forma precoce, ou seja, logo aos 20 e poucos anos, e aí esse é um dos indicativos de que aquilo ali é um câncer familiar, certo? E aí vamos investigar e provavelmente ela está com alteração no BRCK1, que é o mais presente, e o BRCK2 fica em segundo lugar, tá? E aí não só existe câncer de mama feminino, existe câncer de mama masculino, certo? E principalmente nos homens, o BRCK2 que está o alterado, certo? Então, esses genes são genes supressores de tumor. Então, você, se for de forma herdada, você já herdou um alelo alterado, falta o segundo alelo ser alterado, tá? E mesmo assim, lembrando, não é porque os dois estão alterados também que vai desenvolver uma carcinogênese mais progressiva e mais perigosa, certo? Tudo depende aí da progressão, do acúmulo de quais outros genes estão envolvidos. Mas, de forma geral, inicia-se com um desses dois, certo? Ou o TP53 também é um dos que estão mais envolvidos no câncer inicial, tá? Então, 50 a 33%, né, dos cânceres familiares tem o BRCK1 alterado e 33% o BRCK2, certo? E ele está presente, essa alteração, em 5% de todos os cânceres de mama da população. Então, não é mais fácil você ter um câncer herdado, tá? O câncer herdado ele é muito raro, mas ainda assim existe, ok? Então, logo, esses dois genes são genes de marcação, né, para diagnóstico. E aí a gente tem as neoplasias de herança monogênicas, ou seja, de herança mesmo, né? Você herdou, tá? Esse tipo de herança pode ser uma herança autossômica dominante ou uma herança autossômica recessiva. Se for dominante, então só basta um alelo estar alterado. Se for recessiva, os dois alelos têm que estar alterados, tá? É mais fácil você herdar de um dos genitores um alelo alterado, certo? Do que os dois. Aqui, quando é recessivo, normalmente você herda um e o outro, ele surge da vida, tá? No processo aí de divisão celular, ok? Então, falando de câncer de mama, estatísticas, né? Se for de herança monogenética, a gente envolve 10% é familiar e 90% ele está mais relacionado à sua condição de vida, tá? Onde você mora, como você se alimenta, né? O que você bebe, o que você ingere, quais são os medicamentos, as drogas que você faz uso, tá? Isso tudo vai estimulando aí, aumentando sua probabilidade. Se fuma e tudo mais, tá? E aí, quais são as alterações cromossômicas envolvendo o câncer? Ela é importante para diagnosticar, né? A citogenética é importante para diagnosticar esse câncer, porque a gente sabe através da citogenética quais foram alterações, se teve deleção, se teve duplicação, se teve translocação. E aí, como eu falo, a maioria dos cânceres, principalmente as leucemias e os linfomas, tem translocações bem estabelecidas. Então, dependendo do tipo de translocação, é um tipo de leucemia diferente e a
E aí, se essa translocação é diferente, consequentemente, a forma de tratamento desse indivíduo também pode ser diferente, tá? E aí, quando a gente identifica isso, novas estratégias terapêuticas podem ser desenvolvidas, específicas para aquele tipo de translocação. E aí, lembra, não é a translocação que vai levar ao tumor, tá? A translocação que pode alterar um próton-oncogene, transformando em um oncogene, e uma translocação pode silenciar um gene supressor de tumor, certo? Então, a consequência dessa translocação que vai levar aí ao processo cancerígeno. Nos tumores sólidos, tipos de tumor sólido, câncer de mama, tá? A gente tem alterações cromossômicas muito mais comuns, então é muito mais fácil você ver várias alterações a nível de cromossomo, mas é difícil de ser diagnosticado, porque é difícil de cultivar uma célula mamária, tá? Do que uma célula, um linfócito, tá? Você apresenta múltiplas alterações principalmente envolvendo aí numéricas e deleções, tá? Já as neoplasias hematopoéticas, como as leucemias e os linfomas, é menos frequente você ter tantas alterações cromossômicas assim, mas é de forma mais fácil diagnóstico, inclusive porque é mais fácil de cultivar esse tipo de célula em laboratório, tá? E tem alterações bem específicas. Então, se a leucemia mieloide crônica está envolvendo o cromossomo e está formando o cromossomo Filadélfia. Se é outro tipo de leucemia, é outro tipo de translocação, certo? Então, é muito mais fácil fazer o diagnóstico citogenético quando já está estabelecido que tipo de alteração está envolvida, tá? Já um tumor sólido tem muita coisa que pode ser investigada e aí pode demorar um pouquinho mais para o diagnóstico dele. E aí, exemplos aqui de leucemias. A gente tem a leucemia mieloide, certo? Crônica, aguda, tá? Então, aqui a gente tem o mesmo tipo de célula, mas aí de origem de processo evolutivo diferente. E aí, uma está envolvendo a translocação 922 e a outra 821, certo? Eles geram genes, principalmente aqui são genes oncogenes, tá? A leucemia é linfoblástica aguda, diferença para crônica. Aqui os cromossomos alterados. Um é o 4 com 11 e o outro é 11 com 14. E a promielocística, 15 com 7 e o linfoma de Burkitt, 8 com 14. Tá? Então, ele tem alterações em pontos diferentes, de cromossomos diferentes, estão alterando genes diferentes. E aí, essas doenças, elas têm características diferentes, sendo diferentes os tratamentos também, tá? E aí, a mais comum, que eu já falei para vocês, é a leucemia, né? Deixa eu parar aqui.